Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço de aprendizagem, dando continuidade à nossa discussão sobre formas geométricas planas. Vamos agora, já falamos do quadrado, do retângulo, do triângulo, vamos fechar esse assunto por enquanto falando do círculo. O círculo, então, é uma forma geométrica plana. E só para recapitular, essa parte mais externa que nós estamos representando o plano, o comprimento dele é infinito e a largura do plano também é infinita. A espessura do plano é a espessura de um ponto, ou seja, muito fininha, é infinitamente pequena, já que o ponto não é nem desse tamanho, nem desse. Por mais apontado que o lápis esteja, a marca que ele fizer numa folha de papel ainda será muito grande para poder representar um ponto. O ponto não tem diâmetro, não tem largura, não tem comprimento, ele é uma figura geométrica fundamental, é a partir do ponto que nós podemos representar retas, segmentos de retas, plano e assim por diante. O ponto é fundamental no estudo da geometria, no estudo do espaço. Estou falando aqui com adultos, tá? Bem, já comentamos anteriormente que a superfície de uma mesa pode ser tratada como uma superfície plana. Ela não é o plano, né? Ela é um pedaço limitado do plano. E uma folha de papel A4, essa folha de papel branco usada na impressora, que tem um comprimento que se pode medir, né, um comprimento finito de 29 centímetros por 21 de largura, ela também é a superfície plana, mas ela não é um plano. Um plano contém uma infinidade de superfícies, da mesa. Um plano contém uma infinidade. Coloca aqui uma folha de papel A4, uma outra folha de papel A4 ao lado, outra folha de papel A4, outra. Vai colocando uma ao lado da outra. Depois que você colocar 100, a brincadeira nem começou. Coloque 1000, coloque 1.000.000. Quantas folhas você puder imaginar. Essa é a ideia do plano, tá? Bem, e dentro da folha de papel A4, pegando esse ponto como se fosse um ponto central, nós podemos, por exemplo, pegar um pires ou pegar um copo. Mostra para a criança isso, tá? Que nós já estamos apresentando para ela. Ele vai riscando com lápis, tá? Você já pega aí tá? Pode fazer assim, ó, tá? Isso aqui é um copo de cabeça para baixo. Aqui estaria a nossa folha de papel, tá? E aí pego o lápis, então, vou representar o lápis de que cor? Pode ser representando ele aqui com a cor amarela, tá? Então começa com o lápis circulando aqui, passa até aqui, vai lá na parte de trás, continua circulando, tira o copo, vai aparecer aí o que? Vai aparecer essa. Quando tirar o copo, vai aparecer essa figura. Essa linha, estou falando aqui com o adulto, tá? Essa linha que delimita o círculo, ou seja, olhando para a folha de papel A4, tem a parte interna que é o círculo, essa, e tem a parte externa. A linha que delimita o círculo, que separa a parte externa da parte interna, dessa parte interna do círculo, parte externa da parte interna, ela tem nome, ela é chamada de circunferência. Eu apresento aqui na parte de baixo, tá? Estou apresentando aqui, agora sim, apresentando as características para a criança. Quais são as características que a gente pode conversar com ela sobre o círculo? Acho que praticamente duas. Eu mostrei aqui novamente
três outras figuras geométricas planas que nós trabalhamos, o quadrado, o triângulo e o retângulo, tem lado, 4 lados, tem lado, triângulo, 3 lados, retângulo, tem lado, tem 4 lados, tem cantos, 1, 2, pode mostrar assim, né? Um canto, 2 cantos, 3, 4, tem canto, 1, 2, 3, tem canto, 1, 2, 3, 4, os 4 lados são iguais, os 2 lados iguais, 2 lados diferentes. E a circunferência? Eu acho que talvez seria até interessante apresentar essas 4 figuras juntas, né? Em cima da mesa, recorte de uma folha de papel aí. Use a régua para poder construir o quadrado, o triângulo e o retângulo. Use um pires ou um copo de cabeça para baixo para poder construir a circunferência. Se você dispuser aí de um compasso, vai ter aqui o centro do círculo e você vai com o compasso, né? Ou seja, ele vai ter aqui uma ponta seca. Nós vamos abrir o compasso, né? O compasso pode, essa perna dele aqui pode abrir, essa outra também pode. Então, com a ponta seca e a outra que contém o lápis, nós vamos girar o compasso, né, sobre a folha de papel, traçar a circunferência, que é essa linha. O centro do círculo está aqui e essa região. Essa aqui é a parte externa, essa é a parte interna. Essa linha é chamada de circunferência e ela delimita, ela separa o exterior do interior. A parte interna que é o círculo, tá? A linha é a circunferência. Estou falando aqui com o adulto, tá? Bem, então o círculo é a região do plano limitada pela circunferência. Esse aqui é o círculo. Estou falando com o adulto, tá? Bem, com a criança, o que é que nós podemos falar? Depois de falar do quadrado, do triângulo e do retângulo, o que nós podemos comentar é que o círculo, no geral, tá? No futuro a gente pode melhorar isso mais, ele não tem nem lado, não dá para contar os lados ou seja, essa linha que delimita o círculo, tá? Ou seja, ele não tem lado, tá? A realidade que nós estamos falando aqui é da circunferência. E ele também não tem canto. Eu acho que são as características básicas. Depois disso, o que é que nós podemos trabalhar? Mostrar aqui 3 figuras. 3 figuras geométricas planas, uma de cada cor, um quadrado, um triângulo. E perguntar para a criança, desses 3 que nós estamos apresentando, quem é o círculo. Ela deve apontar para esse. Agora 4, né? 4 figuras geométricas planas. Sempre trabalhar com objetos reais, recortar isso no papel, tá? Papel de cores diferentes fica melhor ainda. Coração, triângulo e uma cruz. Qual desses é o círculo? A criança deve apontar para esse em amarelo, tá? Em amarelo aqui pelo meu esquema, tá? Uma figura geométrica plana em forma de uma casinha, retângulo, triângulo. Qual dessas 4 figuras geométricas planas é o círculo? A criança deve apontar para essa. Se você puder aí desenhar uma florzinha como essa, eu acho que não tem dificuldade, né? Perguntar para a criança, e aí, onde é que está o círculo? Ela deve apontar para o centro da flor, que é a forma geométrica plana sem canto e que também pode ser facilmente girado. O círculo é possível rodar, girar o círculo. Ele aparece na roda do carro, na roda da carroça. Deve ter aí em casa as moedas, né? Então tem vários exemplos vários exemplos de objetos reais que podemos apresentar para a criança. É isso que nós tínhamos que comentar e vejo vocês num próximo encontro. Um abraço.